Bom, o que que a gente tem? Muito da minha discussão recente tem sido primariamente em torno de como a inteligência militar funciona, como que ela operou no Brasil na década de 60 e como que ela vai operar no mundo daqui em diante. E para entender como ela vai operar no mundo daqui em diante, é peça central entender como as estruturas de tecnologia militar operaram na década de 60. Enfim, Brasil. O Brasil é uma confusão bem mais interessante do que parece à primeira vista. Apesar de ser muito famosas as teses de inteligência militar atuando no Brasil, na verdade o que você tem aqui é um misto confuso, em que o oficialato brasileiro era, talvez de fato tivesse uma influência de inteligência americana, e as estruturas, certas similaridades apontam para isso, ou talvez não diretamente americana, mas inteligência de aliados, Israel, Inglaterra, é bem confuso essa parte da história. Até porque na Comissão da Verdade teve pouco oficialato dando depoimento. Mas ainda se você pegar pelos dados da Comissão da Verdade, o que você encontra na base é um quadro em que a inteligência militar era muito influenciada pela experiência da polícia política do fascismo varguista e pela experiência de polícia militar em geral que a gente tem no Brasil. Toda a tradição de P2, da promotoria das PMs, é uma coisa bem confusa. Então, você tem uma estrutura com um referencial na cabeça e outro totalmente diferente na base. Não tinha como dar certo, e acho que nessa perspectiva você começa a entender muito da confusão que existia na década de 60 no Brasil, que a gente vem discutindo até hoje. Tem, tem pouco material para entender o que acontecia no topo dessas estruturas de inteligência brasileira na década de 60, mas tem razoavelmente bastante material para entender o que acontecia na base. Nesse ponto, eu estou me baseando em depoimentos, no texto bruto dos depoimentos da Comissão da Verdade. São materiais bem confusos. Você tem ali toda a discussão de como as práticas de tortura eram, mas você também tem em conta ali um modo de como operativo das instituições funcionavam. Enfim, Estados Unidos. Você tem na década de 60 o estabelecimento de aparatos de pesquisa muito forte. Já na década de 40, os Estados Unidos estabelecem que tem essa percepção muito forte de usar uma perspectiva acadêmica que vai desde estatística, engenharia, engajar a academia em torno de orientar os esforços, em torno dos esforços de guerra. Funciona. Isso surge na política do Vannevar Bush. Você gera. E tudo isso acaba sendo operacionalizado por financiamento de pesquisa através de empresas de fachada, então não necessariamente quem estava fazendo a pesquisa sabia que ele estava relacionado à pesquisa militar. E quando acaba a Segunda Guerra Mundial, esse aparato continua ali. O que você vai fazer com esse aparato agora? Você vai simplesmente parar de fazer pesquisa? Não. O que se define ali se define a National Science Foundation, que passa a orientar os esforços de pesquisa dos Estados Unidos depois da Segunda Guerra Mundial. E é meio que peça central na execução de pesquisa no contexto da Guerra Fria. Uh, tá. Nisso você vai ter. A Rússia é uma confusão que eu realmente não entendo até hoje. Só que o problema é, a KGB em si, toda a inteligência russa, ela é um fim em si próprio. Ela não se traduz tanto em benefício para a sociedade russa. Tanto que a Rússia hoje é uma confusão do caramba. Mas as estruturas de inteligência são muito fortes ainda. Você encontra relativamente fácil no YouTube, eu venho documentando isso, relatos de relatos da época. A maioria são de ex-agentes da NSA. Eu acho que o mais interessante que eu achei era um cara da NSA. O que ele descreve? Ele descreve todo um cenário de quase
uma certa nostalgia pela relação entre espiões americanos e russos na época, é bem da União Soviética. É bem interessante o quadro que você tem ali. E isso também se traduziu em muita disputa de pesquisa. Na década de. Nesse período da Guerra Fria, a pesquisa americana ficou muito famosa, acabou, tipo. Só que isso veio muito do modo como se financiava a pesquisa. Muito da pesquisa na Rússia é financiada diretamente pelo governo. Nos Estados Unidos você desenvolve todo o aparato industrial do complexo industrial militar, onde essa pesquisa é estatal, mas ela tem uma aparente interface privada. Na Rússia e o que está se fazendo na China agora, ao que parece, você tem a interferência direta do governo, a ação direta do governo. Você não tem essa interface aparentemente privada que gera uma confusão imensa e aonde você constrói. Só que essa interface privada também era peça importante de propaganda. Você tem toda essa. Tanto que até hoje no Brasil você tem toda essa discussão sem sentido. Como financiar pesquisa via privada? Não existe. Não existe canal que se financie pesquisa com fins privados. A maioria do que se encontra em discussão de financiamento de pesquisa nunca vai ter um fim muito certo, então precisa se encaixar numa estratégia mais específica. Quando, quando você olha o que o. Como, você tem. Quando você olha as estruturas, como que o DoD chega a definir o que ele vai precisar financiar de pesquisa, geralmente ele está resolvendo um problema específico. Uh, eu estou olhando agora. O caso que eu estou olhando agora é guerra biológica. Você tem todas as questões de. Você tem a percepção que no Iraque o pessoal em campo está exposto a armamento biológico. Então, o que você faz? Você canaliza recursos de pesquisa em contramedidas de defesa contra a guerra biológica. Enfim, é confuso. E geralmente essa pesquisa acaba tendo resultados mistos. Em termos de pesquisa biológica, você tem o Japão com uma história mega confusa também. Interessantemente, tem poucos relatos que possam ser estritamente associados à Alemanha em termos de pesquisa biológica. Existiu, fato, mas é confusa você traçar o paralelo que vai existir entre pesquisa biológica na Alemanha. Enfim, pode ser que muita coisa tenha se perdido na história, enfim, tem todo esse processo de queima de arquivos e a Alemanha não tinha, na época, um mecanismo de transformar pesquisa. Era bem confuso. O que se sobrevive bastante da Alemanha é em relação à pesquisa nuclear. Estados Unidos e Rússia meio que dividem todo esse time de cientistas e você consegue incorporar eles na cultura americana a partir do projeto Manhattan e tal. Enfim, é uma confusão. Você acaba tendo toda essa corrida em torno de pesquisa científica. Você tem casos famosos na Rússia de institutos de pesquisa em ótica que são que geraram. A Rússia, por muito tempo, competia muito proximamente com a Alemanha em termos de lente. E quando você está fazendo lentes, você pode. A mesma tecnologia de lente de câmera é bem parecida com a tecnologia de lente de microscópio. Então, a tecnologia é a mesma. Tanto que você tem um contexto ali, numa região da Alemanha que acaba indo para a Rússia. A Rússia ela toma controle de algumas fábricas de lentes de microscópio que eram alemães antes. Fora isso, você também tem toda uma discussão de a Carl Zeiss, por exemplo. Ela, nesse período ela acaba dividida entre uma parte oriental, outra parte ocidental. É uma confusão enorme. Tá, mas voltando a essa dimensão de pesquisa. Muito, muito da discussão, tipo,
acontecia de espionagem, contra-espionagem, e aliás, muito diferente do que se fala no Brasil, se vendia uma guerra muito mais militarizada do que a Guerra Fria de fato foi. Quando você para olhar a Guerra Fria nos detalhes, você tem uma disputa de espionagem contra espionagem muito mais intensa do que militar. Na verdade, as disputas militares interessantes mesmo não acontecem entre Estados Unidos e Rússia, são as guerras proxies. E quando você para olhar como é que era a discussão no Brasil na década de 60, essas guerras proxies, você vê que elas são insignificantes. Porque na guerra proxy você vai ter uma discussão puramente ideológica, enquanto na base dos Estados Unidos e Rússia você tem uma disputa tecnológica. Se você parar para pensar em termos mais tradicionais, que é uma coisa de centro-periferia, o centro tá numa disputa de tecnologia e desenvolvimento de pesquisa científica, enquanto a periferia está na disputa ideológica. Enfim, você para olhar casos específicos dessa guerra, você tem vários contextos. Avião que cai num lugar e depois aparece em outro. É uma dinâmica bem estrita de espionagem contra espionagem. Nesse contexto, você acaba desenvolvendo muita. É um acervo muito rico em pesquisa. No Brasil, você teve muito pouco, acredito, nada de pesquisa durante a ditadura militar. Você teve esforços de geração de emprego e tal, mas é bem disperso essas execuções. Elas não participam de nenhuma estratégia central conforme o que você vê nos países de centro. E quando eu faço países de centro aqui, eu estou basicamente me referindo aos Estados Unidos. É muito difícil achar. Eu, particularmente, não falo russo. Então, eu, tipo, você fica dependente de interpretações. Então, o que eu olho bastante é a documentação em torno do DoD. Muito dessa pesquisa acontece pelos canais de inteligência do DoD. Alguma coisa possivelmente acontece dentro das forças, mas o que eu tenho olhado mais é o que acontece nos canais de inteligência. E o dia a dia tem uma cultura meio que comum entre a parte de inteligência, a parte de forças militares, então acaba tendo uma integração muito fluida, que depois se transforma em setor privado quando você chega no complexo industrial militar. Tá, daí eu dei toda essa volta para chegar num ponto sobre muito da discussão que acontece agora na China em relação à origem do vírus. O Han tem recentemente, enfim, eu não sei a data exata, mas eles tem um laboratório nos arredores de Wuhan, famoso, de virologia e tal, de nível de segurança, de biossegurança 4, se eu não me engano, é bem alto. Se não me engano, a escala vai até 5. Toda a questão, você tem três argumentos bem fortes. Você tem um argumento de origem natural do vírus, você tem um argumento de bioengenharia no desenvolvimento do vírus, e você tem o argumento de um vazamento acidental do vírus. Toda a discussão midiática caminhou muito forte em direção ao argumento de origem natural. Politicamente, na academia, isso gerou um quadro de exclusão quase estrita quando você fala de qualquer origem não natural para a distribuição do vírus do Covid no mundo. Só que a tese de vazamento acidental é bem interessante, porque você tem relatos de que podem ter existido surtos do Covid em outras regiões da China antes de ele chegar em Wuhan, provavelmente com bem menos cobertura midiática. Wuhan é uma cidade bem cosmopolita internacional atualmente. E possivelmente existiria amostras de outras regiões nesse laboratório de virologia. Uma das teses é que alguém se contaminou e você tem esse vazamento acidental.
Como você está falando de um país subdesenvolvido e as práticas de biossegurança. Tem até um relatório do Departamento de Estado que questiona essas práticas de segurança do laboratório. Então é confuso. Aí quando você chega na cobertura midiática que está acontecendo nos Estados Unidos agora, você tem todo o repertório de uma academia orientada para a contra-inteligência militar. Então você. Militar. Então você acabou numa discussão meio do polo entre vírus frutos de bioengenharia e, e origem natural. Meio que a cobertura midiática esqueceu o meio termo. E como isso se traduziu na época, no contexto de eleição, o meio termo sumiu do debate. Mas um ponto interessante a se fazer é que ninguém entende os serviços de inteligência chineses muito bem. Em toda essa tradição de inteligência americana e tal é bem documentada. Você tem boa parte da documentação que ou já foi queimada ou virou pública, então você já consegue formar uma imagem razoável do que aconteceu naquele período em termos de pesquisa acadêmica e em termos de material documentado, enfim, você tem bastante coisa. Só que, até pela questão linguística, a China é meio impenetrável, então existe muita incerteza na cena global em quão profissional é a estrutura de inteligência na China. E no debate americano isso virou nessa coisa de bioengenharia, guerra biológica e tal. É uma confusão bem intensa. Quão fundamentado essa tese é, eu sinceramente eu tendo a achar que a hipótese do vazamento ocidental é mais razoável, embora ela não explique por que você tem um epicentro no mercado específico. Enfim, é um ponto em aberto. Vamos lá, o que eu estava falando? Ponto em aberto, tese de bioengenharia. Só que tem outra questão. Como esse aparato de pesquisa e inteligência chinês ninguém entende muito bem fora da China, faz um certo sentido você ter um desenvolvimento de pesquisa biogenética na China. Não foi há muito tempo atrás que você teve aquela coisa do bebê do feto fruto de engenharia laboratorial, enfim, eu não entendo os detalhes biológicos do que tá, minha pesquisa é mais historiográfica. Então, faz um certo sentido. Enfim, é confuso. Você teve esse caso há uns anos atrás que o cientista via público dizer que tinha feito que tinha nascido um bebê fruto de uma engenharia laboratorial. Acho que eles estavam usando CRISPR na época, que é uma técnica de bioengenharia que está relativamente bem documentada. Tem agora um texto do jornal de cobertura mais tecnológica do MIT, que é tipo o Harvard Business Review, só que focado em tecnologia. E a discussão tem sido muito que se descartou muito rápido a tese de vazamento acidental. O que seria interessante até para você aprimorar padrões de segurança no manipulação de material biológico. Então, enfim, esse caso tem sido bem interessante para entender como que o debate midiático, a política acadêmica e a academia em si acabam interagindo. E agora, daqui para frente, não se sabe como isso vai se desenvolver. A China vinha sendo bem ativa, bem mais ativa em termos de inteligência militar desde o desenvolvimento em Hong Kong, então você tem um cenário bem confuso no horizonte. Como isso vai se traduzir no Brasil? Eu sinceramente espero que você não repita o erro da década de 60 de cair numa disputa puramente ideológica,
Porque no longo prazo o que faz a diferença em termos de desenvolvimento das nações acaba sendo a corrida técnico-científica, que é bem intensa nesses contextos. Enfim, acho que era esse meu ponto.